Mês de julho teve um aumento de novas carteiras assinadas no país e você vai ver também. Pfizer e BioNTech assinam um acordo com a Eurofarma para a fabricação da vacina contra a Covid no Brasil. Mais de 2.700.000 idosos ainda não tomaram a segunda dose da vacina. Pfizer faz uma grande entrega de doses no Brasil e a empresa informa que irá cumprir o cronograma de entregas que está previsto até dezembro. O município de Criciúma já definiu o cronograma de vacinação para adolescentes. Só neste ano, o preço da gasolina aumentou 9 vezes no Brasil, uma alta acumulada de mais de 51%. Ouvimos especialistas para te ajudar a economizar. Criciúma enfrenta daqui a pouco o Novo Horizontino, pensando na segunda fase da Série C. Essas e outras notícias a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 27 de agosto de 2021. A Pfizer e a BioNTech assinaram um acordo com a Eurofarma para fabricar a vacina contra a Covid aqui no Brasil. A produção anual deve passar de 100 milhões de doses e a distribuição deve ser exclusivamente para a América Latina. A assinatura de uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a fabricação local da sua vacina contra a Covid-19 e distribuição na América Latina foi anunciada pela Pfizer-BioNTech. O Brasil já tem 2 parcerias pela produção de vacina, Sinovac Butantan e Fiocruz, AstraZeneca e Oxford. Segundo o comunicado das empresas, a Eurofarma vai receber a matéria-prima do produto das instalações nos Estados Unidos. A fabricação das doses acabadas deve começar em 2022 e todas as vacinas vão ser distribuídas somente na América Latina. E em plena capacidade operacional, a produção anual deve passar de 100 milhões de doses. A vacina da Pfizer foi a primeira no país a ter o registro para uso definitivo no Brasil concedido pela Anvisa. Também é a única até o momento aprovada para aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos. E mais de 2.700.000 idosos ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. As pessoas de idade entre 60 e 64 anos são as que mais se ausentaram e não completaram o esquema de imunização. O Ministério da Saúde já se prepara para a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Apesar disso, o Brasil ainda tem a missão de convencer 2.700.000 brasileiros com mais de 60 anos a completarem a imunização com a segunda aplicação. De acordo com dados do painel do Laboratório de Estatística e Ciência de Dados da Universidade Federal de Alagoas e do Localiza SUS do Ministério da Saúde, o número de idosos que completaram a imunização contra a Covid é alto no país, acima de 90% para quase todas as faixas de idosos. O grupo com mais de 80 anos atingiu 98,39% dos imunizados. Já os com idade entre 60 e 64 anos têm os piores números na terceira idade, com 82,16%, ou 1.520.000 pessoas, e corresponde a mais da metade do total de idosos com vacinação incompleta. As taxas de abandono dependem de inúmeros fatores, entre eles a região onde o idoso mora, se há divulgação da campanha. Outros podem não ter comparecido porque já se sentem protegidos depois da primeira dose. Estudo com a vacina da Janssen pode ressaltar em uma segunda dose da vacina. De acordo com a farmacêutica, sua única dose já gera uma boa resposta, mas não descarta também um reforço. A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 da Janssen resultou em níveis de anticorpos 9 vezes maiores do que os encontrados 28 dias após a primeira vacinação. O imunizante da Janssen é o único que usa uma dose. Cerca de 2.000 pessoas receberam a dose de reforço no estudo de fase 2, que está sendo conduzido nos Estados Unidos e na Europa.
Novos dados provisórios desses estudos demonstram que uma dose de reforço da vacina Covid-19 da Johnson & Johnson gerou um aumento nos anticorpos de ligação à spike. Segundo a Johnson & Johnson, aumentos significativos nas respostas de anticorpos foram observados em participantes com idades entre 18 e 55 anos e naqueles com 65 anos ou mais que receberam uma dose de reforço mais baixa. A empresa afirmou que uma única dose da vacina contra a Covid-19 gera respostas imunes fortes e robustas que são duráveis e persistentes por até 8 meses. A Pfizer fez mais uma grande entrega de doses no Brasil. A empresa informou que irá cumprir o seu cronograma de entregas que está previsto até dezembro deste ano. Pelo terceiro dia seguido, a Pfizer enviou uma nova remessa de doses da vacina. No total, a empresa já entregou 54 lotes de imunizantes ao país pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A Pfizer já completou 50 milhões de doses de vacinas enviadas ao país e atingiu a metade do previsto no primeiro contrato com o governo federal. O envio total de 100 milhões de imunizantes é previsto até o fim do terceiro trimestre de 2021. O último cronograma promete a entrega de 5 milhões e 300 mil doses até domingo. Um segundo contrato entre Pfizer e governo federal prevê a entrega de outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro deste ano. A empresa diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. O Ministério da Saúde anunciou que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 vai ser oferecida no Brasil. Segundo a pasta, a aplicação da vacina deve ser feita em todos os idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos a partir de setembro. A pasta informou que a imunização deve ser feita preferencialmente com uma dose da Pfizer ou de maneira alternativa com a vacina de vetor viral da Janssen ou da AstraZeneca. E o município de Criciúma já definiu o cronograma da vacinação para os adolescentes. As doses começam a serem aplicadas na próxima quarta-feira. A Secretaria de Saúde de Criciúma definiu a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos e a aplicação da terceira dose em idosos. O sistema de vacinação para esses dois públicos inicia em setembro e conforme a chegada dos novos lotes da vacina contra a Covid-19 irem entrando na cidade. No sistema de vacinação dos adolescentes serão aplicadas as doses por idade de forma decrescente. Para aqueles que têm alguma deficiência permanente ou comorbidades, o sistema será diferente. Os cidadãos que têm entre 12 e 17 anos podem ser vacinados independentemente da idade, sendo que 10% das doses serão destinadas aos grupos prioritários de adolescentes. A terceira dose para idosos de 70 anos ou mais serão feitas naqueles que tomaram a segunda dose há 6 meses ou mais. Criciúma recebeu nessa semana mais 1.036 doses da vacina contra a Covid-19 para continuar a vacinação nas pessoas com 18 anos e a segunda dose de acordo com a marca da vacina. E a seguir, a gasolina dispara no preço em todo o país e especialistas tentam explicar o porquê os preços estão nas alturas. Só neste ano, o preço da gasolina aumentou 9 vezes no Brasil. A alta acumulada desde janeiro já chega a 51% e por isso o combustível tem pesado tanto no bolso do consumidor. Nossa reportagem consultou especialistas para saber os motivos desses seguidos reajustes e também dar algumas dicas para economizar. Essa foto foi feita em um posto de combustíveis em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e viralizou nas redes sociais. A imagem mostra que o preço cobrado pelo litro da gasolina é de R$ 7,48. Em outros 3 estados brasileiros, o valor chegou ao mesmo patamar. E de janeiro para cá já são 9 aumentos de preço. Os reajustes acumulados nesse ano chegam a 51%, superam a inflação e pesam no bolso do consumidor. Mas qual o motivo dessas sucessivas altas? Nossa reportagem consultou especialistas no assunto para saber a resposta.
O economista Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas, lembra que a política de preços da Petrobras está atrelada ao mercado internacional. E nos últimos dias houve aumento do valor do barril. E o que intensificou ainda mais esse aumento foi o dólar valorizado, ou seja, o câmbio nosso desvalorizado, o que significa um dólar valorizado, reforça o aumento do preço do combustível. Outra questão que influencia os preços são os impostos. Cerca de 33% do preço da gasolina se devem ao valor cobrado pela Petrobras nas refinarias. Outros 27% são relativos ao ICMS, que é o imposto cobrado pelos estados. Quase 17% são os custos do etanol anidro. Outros 11,5% são dos impostos federais, como CID, PIS, PASEP e COFINS. E, por fim, pouco mais de 10% são os custos para distribuição e revenda do produto. O que eu tenho pedido incansavelmente é que esse mercado sente para conversar. Todas as pontas, é o usineiro, é a Petrobras, são os importadores, são as distribuidoras, são os representantes da revenda. E, junto, os consumidores, quer dizer, os órgãos de defesa do consumidor. Teríamos que estar todos juntos para buscar uma saída. Não existe saída milagrosa, como tem se tentado mostrar para o consumidor, que tem um milagre, que eu vou abaixar o preço. Ninguém tem essa condição. E as previsões não são nada otimistas. Os especialistas acreditam que os preços altos devem continuar nos próximos meses. Olhando 2021, há ainda uma tendência de manutenção de um preço alto da gasolina, ou seja, de uma pressão, né, dos preços de combustíveis até o final do ano, por conta do aumento do preço da commodity e também por conta do dólar valorizado, ou seja, o câmbio desvalorizado, né? E aí isso de alguma forma continuará pressionando aí ainda para o resto do ano o preço de combustíveis. A situação do Afeganistão tem assustado, né? Porque a gente está vendo que pode aumentar esse problema e o mercado internacional anda muito em cima disso. Quer dizer, nós tivemos a paralisação aí por causa da pandemia, o mercado internacional despencou, né? A gente não tinha onde vender o produto, então o que aconteceu? O preço despencou. Agora, com a dificuldade, porque o Afeganistão também é um produtor, né? Nós vamos ter problemas de mercado, isso pode ser que crie um aumento, a expectativa de um aumento no preço internacional. Então quem não pode abrir mão do carro vai ter que aprender a economizar. Nossa reportagem também consultou esse professor de mecânica, que fez uma lista de dicas para ajudar o motorista a gastar menos gasolina. E as principais são: manter os pneus sempre calibrados, não forçar o carro acelerando sem necessidade, não rodar com o tanque na reserva, verificar a qualidade da gasolina e sempre fazer a manutenção preventiva. Afinal, um motor desregulado gasta mais. Agora sim, tem algo fundamental. A maioria dos motoristas não sabem o que é um freio motor. Quando você utiliza a compressão do motor para frear o carro. Por exemplo, quando você vai sair daqui de São Paulo, capital, e vai para a praia, vai descer, né, a Serra de Santos. Então, vamos lá para a praia, é uma ladeira enorme, né, uma serra, vai descer. Tem lá a placa na lateral da estrada, desça engrenado. Aquele desça engrenado é para dois motivos. Um, para você usar menos o pedal do freio, você usa a compressão do motor para segurar um pouco a velocidade do carro, e isso também economiza combustível. Em resumo, para gastar menos, é preciso ter planejamento. O carro na fase fria, ele consome mais combustível. Então, eu vou de manhã levar os filhos na escola. Tá, sai de casa, vai até a escola, geralmente é próximo, né, da residência, e já volta para casa. Mal deu tempo do motor esquentar, você já parou o carro. E daqui a 2 horas eu vou fazer compra no mercado. Então, de novo, vou pegar o carro frio e vou sair com ele para ir até o mercado. E geralmente o mercado é perto da sua casa. O que é o ideal? Você já fazer o trajeto de uma vez só. Consumidor, faça uma coisa. Primeira coisa no seu carro, aprenda a fazer quantos quilômetros roda o seu carro com 1 litro. Isso é importantíssimo. Porque se você não fizer essa conta, você pode pôr um produto que rode 10 quilômetros com 1 litro e pode pôr um outro produto mais barato que não roda 10, roda 7. Então esse produto mais barato, aparentemente, fica mais caro.
quando a gente tem uma alta de preços, aumenta a variação de preços entre também os diferentes postos, as diferentes redes de combustíveis. Então, a comparação pode ser uma ferramenta que não resolve, mas minimiza um pouquinho esse problema para o consumidor final. Boas dicas, então. E em julho, os números são positivos para as novas carteiras assinadas no país. O reaquecimento de vários setores da economia também ajudou. Em todas as regiões do Brasil, o saldo de pessoas contratadas foi maior que de pessoas demitidas. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, aponta que Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Ceará e Pará foram os estados que mais geraram empregos no mês de julho. No Brasil, houve 1.656.182 admissões e 1.339.602 desligamentos, um saldo de 316.580 empregos formais. No acumulado do ano, 1.848.304 trabalhadores conseguiram uma vaga formal no mercado de trabalho. O governo federal avalia que os números representam um crescimento consolidado da economia no país, já que todas as regiões tiveram desempenho positivo. Além disso, considera que o avanço na vacinação contra a Covid-19 tem fomentado o reaquecimento de todos os setores da economia. O Supremo Tribunal Federal manteve a validade da lei que deu autonomia ao Banco Central. O Banco Central é o responsável, por exemplo, por definir a taxa básica de juros. A lei que dá autonomia à instituição tenta blindar o órgão de pressões partidárias. A proposta foi aprovada pelo Congresso este ano e sancionada por Jair Bolsonaro. Mas na ação votada pelo Supremo, o PT e o PSOL afirmavam que a iniciativa do projeto de lei deveria ter partido do governo e não do Congresso. A maioria dos ministros do STF entendeu que a lei, como foi aprovada e sancionada, está valendo. O placar foi de 8-2. Apenas o relator Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber votaram contra. E daqui a pouquinho, a seguir, o Criciúma enfrenta o Novo Horizontino pensando na segunda fase da Série C. E o Programa de Estabilidade no Trabalho prevê que os contratos sejam cumpridos durante o tempo acordado. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o BEM, prevê que trabalhadores têm direito à estabilidade pelo tempo equivalente à suspensão do contrato ou redução da jornada. O programa beneficiou mais de 9.200.000 trabalhadores incluídos desde o ano passado. Quando empregado e empregador fizeram um acordo dentro do programa, o trabalhador não pode ser demitido pelo mesmo tempo que durou a redução de jornada e salário ou suspensão do contrato. Como o programa teve duração de 8 meses no ano passado, entre abril e dezembro, quem permaneceu nele durante todo o período teve estabilidade garantida por mais 8 meses seguintes. Neste ano, o programa foi relançado em abril e chegou ao fim em 25 de agosto. O setor de serviços foi o que mais se beneficiou do programa de acordos, seguido pelo comércio e a indústria. E o Criciúma entra daqui a pouquinho em campo, às 8 horas da noite, para enfrentar o Novo Horizontino fora de casa. E é claro que o técnico Paulo Baier quer manter a boa fase da equipe. A semana foi de preparação para buscar mais uma vitória fora de casa e o Tigre vai enfrentar o Novo Horizontino hoje pela Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo pela 14ª rodada do Nacional pode consolidar a sequência positiva do tricolor. São 3 vitórias consecutivas na competição, o que tem dado certo e uma motivação a mais para o elenco. Com certeza, né? O grupo geral, né, tá confiante, fazendo bons jogos e conseguindo os resultados, isso que importa, né? Então,
mais um jogo difícil aí, para ter uma concentração, para a gente fazer mais um jogo bom. A partida de hoje pode definir os dois times que estarão dentro do G4 do Grupo B, sendo que o vencedor do confronto assume a liderança da chave e o outro pode ficar bem encaminhado para a segunda etapa. É um jogo, um confronto direto, né? Um time que a gente está, logicamente, 2 pontos na frente, mas é um jogo decisivo para eles, né? Então a gente tem que ter muita atenção. Procurar, dentro da nossa estratégia, fazer um bom jogo, jogar para vencer. Mas não deu para vencer, também não perde, né? Então essa é a estratégia. Então vamos fazer um bom jogo e eu acredito que a gente faça uma grande partida. O campo é bom, né? O ambiente nosso é bom, então acho que tem tudo para que a gente possa fazer uma grande partida. Para o desafio em Novo Horizonte, Paulo Baier não possui nenhum desfalque por suspensão, mas segue sem o lateral direito alemão Teixeira e o atacante Igor, ambos que permanecem entregues ao departamento médico, se recuperando de problemas musculares. Em contrapartida, o volante Renan Areias, recém-contratado, já teve seu nome publicado no boletim informativo no BID da Confederação Brasileira de Futebol e pode ser aproveitado na partida. Quanto à escalação, como é de praxe, Paulo Baier deixou em aberta algumas possibilidades, mas deve repetir a última formação contra o Oeste. Baier deve mandar a campo o Criciúma com Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Marcel Scalesi e Helder, Dudu Vieira, Arilson e Dudu Figueiredo, Maranhão, Marcão e Silvinho. O jogo acontece fora de casa, em Novo Horizonte, hoje às 8 da noite. Boa sorte ao Tigre. Confira agora o que foi destaque durante a semana no Informe Região. Amanhã é dia do voluntário em todo o país e a FASC irá promover uma ação envolvendo toda a comunidade. A FASC Solidária vai promover um drive-thru que os carros vão passar ali na rua da gente, a pessoa pode levar um pacote de fralda, 1 quilo de alimento, uma roupa que está na sua casa, uma panela que não usa mais, o que ela quiser doar, ela pode levar ali nesse drive que vai acontecer no sábado, a partir das 9 da manhã até o meio-dia. As empresas de vendas pela internet explodem e as empresas de entrega vão criando estratégias para fazer com que ninguém fique sem suas encomendas. A gente passa para um pessoal que já atende a gente e eles vão e finalizam essas entregas, porque se ficar só conosco, o número de pessoas teria que ser muito grande, né? E veículo também, né? Porque demanda muito. Terça-feira, uma pesquisa desenvolvida por uma universidade dos Estados Unidos conclui que a capacidade do cérebro em absorver novas informações e se conectar melhoram à medida que envelhecemos. De acordo com reportagem do jornal The Times do Reino Unido, os cientistas afirmaram que esses aspectos da cognição podem ajudar na tomada de decisões e no autocontrole, além de contribuir para a navegação, matemática, linguagem e leitura. A Agência Nacional de Saúde apontou que o Brasil teve um grande aumento no número de beneficiários de planos de saúde. E quase 48 milhões e meio de brasileiros têm plano de saúde. Em comparação com o mês de junho, o setor teve um crescimento de 0,36%. Quarta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados informou que retirou da pauta o texto da reforma tributária. Segundo Lira, a proposta foi retirada de pauta para que haja mais debate sobre o tema, já que há uma forte movimentação de estados e municípios contrários ao texto por temerem queda de arrecadação. Um estudo revelou que os vacinados com Coronavac com mais de 55 anos se beneficiaram da terceira dose de qualquer outro tipo de vacina. Quinta-feira, o ministro da Saúde informa que começará a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir do dia 15 de setembro. Então, esses idosos acima de 70 anos que tiverem tomado a última dose da vacina há 6 meses, eles serão chamados para aplicação desse reforço e com isso nós vamos buscar uma proteção maior contra
sobretudo essa variante Delta, que aqui já falei para vocês, que é uma variante de preocupação. A prévia da inflação oficial do país acelerou em agosto e teve a maior alta para o mês em 19 anos. Segundo o IBGE, juntas a energia elétrica e a gasolina responderam por 0,35 ponto percentual, ou mais de 1/3 da inflação no mês. Entre os grupos, além da habitação, as maiores pressões de alta da inflação oficial no mês vieram dos transportes e da alimentação. E com essa informação a gente fecha o Informe Região desta sexta-feira. E para você que perdeu alguma notícia, dá uma passadinha nos nossos canais, nas redes sociais, o YouTube, também o Instagram e o Facebook, seguindo @TV Primavera. Por lá você consegue ver vídeos e também as informações da semana. A todos vocês, uma boa noite, um bom fim de semana, até segunda-feira.